Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Hoje é 31 de dezembro de 2025. Hoje é o último dia do ano. O mercado foi o último dia ontem. Hoje já é o último dia do ano. Não tem mercado hoje. Agora nesse exato momento, são meia-noite e 50. Daqui 24 horas será 1º de janeiro de 2026. Deixa seu like, comenta. Você que é novo aí, cara, você não se inscreve mesmo no canal, né, cara? Tá louco, hein, mano? Custa nada pra você, mas você não se inscreve, mas nem a pau. Se inscreve aí, pô. Já vira o ano aí com a gente aí, né? Ajuda a gente a bater esses 1000 inscritos. Deixa o like também, é importante, né? Fortalece o canal. Vamos trocar uma ideia hoje, tá? Tô aqui, pessoal. Último dia do ano, meia-noite e 51. Eu vim fazer o vídeo. Diego, por que você tá gravando tarde? Ontem foi porque eu estava sem sono mesmo, né? Preocupado. Normal, vida de trader, vida de pessoa comum. Tem os dias que você tá mais preocupado, outros dias não. Mas um dos fatores principais que me faz gravar tarde, pessoal, é o fato da minha esposa trabalhar. Ela trabalha até meia-noite aqui em casa, home office, né? E ela sempre tá em ligação com o paciente, alguma coisa assim do tipo. E aí, cara, eu não consigo falar aqui e ela falando lá, entendeu? Aqui atrás de mim, e dá conflito aqui de ligações. Então, por esse motivo, cara, eu fico apreensivo aqui para gravar vídeo para vocês, porque eu amo o que eu faço. Eu gosto de ajudar, eu gosto de tentar entender a situação da pessoa e tentar ajudar de alguma forma, né? A melhorar. Se for para atrapalhar, eu prefiro ficar quieto, né? Mas eu gosto de entender e ajudar de alguma forma. Então, velho, eu fico agoniado aqui. Quando ela terminou o trabalho dela meia-noite, eu falei, vou gravar uns vídeos lá, tá? Ela, não, tudo bem. E agora aqui estou, né? Vamos abordar alguns assuntos. Ricardo, abraço, Ricardo. Vamos abordar seu assunto. O Ricardo, o Everildo e o Alex. O Alex também fez uma pergunta aí que é interessante, né? Então vamos começar, pessoal. O vídeo de hoje o vídeo é curto, tá? Vídeo de 5 minutos aí. É um vídeo rápido, sabe? Bem rapidinho, não dá tempo nem de você lavar a louça, sabe? Pra assistir. É coisa que eu já fiz muito. Assistir um podcast lavando louça, uma delícia, né? Então, pessoal, espero que ajude a todos. Não só o Ricardo em si, o Alex, o Everildo que fez pergunta, mas isso daqui é para ajudar você que está aí de repente encontrando o seu caminho, ou de repente te ajudar a não fazer o que eu estou falando, entendeu? Porque a verdade absoluta aqui não existe. A verdade é a tua, aquilo que você encontrou como consistência para você, tá bom? Então, pessoal, antes de mais nada, antes de abordar qualquer assunto, eu queria ler uma passagem da Bíblia que, cara, é uma passagem interessante, né? Porque mostra para nós que às vezes a gente não precisa de muito. A gente precisa de fé. A gente precisa de determinação e, cara, confiança no processo, confiança no milagre, né? Porque eu mesmo, pessoal, eu sou um cara que o ano passado, cara, a gente se emociona, né? Eu com R$ 500 na corretora, eu produzi todos esses resultados que vocês vê aqui, velho. E o que é engraçado, cara, que ninguém pode me questionar, porque eu provo dentro da corretora que eu coloquei R$ 500 na corretora dia 17 de abril de 2024 e eu nunca vou esquecer essa data. 2 dias após meu aniversário. E com R$ 500 na corretora eu produzi todo esse resultado que vocês vê aqui acumulado. Eu cheguei a bater qual que foi o valor mesmo? Vamos lá, pessoal. Como eu falei, o vídeo é curto, então relaxem. Vamos lá, vamos ver se carrega, porque como virou depois da meia-noite, o gráfico normalmente fica mais lento, né? Com R$ 500 na corretora, pessoal, pasmem, eu cheguei a bater esse ano aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se mostra. Deixa
Deixa eu ver se consegue mostrar. Eu cheguei a bater 27 mil reais, tá? Tá aqui, ó. Não sei porque não tá mostrando. 26. Olha lá, 26.980. 27 mil reais, tá? Com 500 reais na corretora, amigão. Então vai de encontro com essa passagem que eu vou ler para vocês. Eu espero que vocês entendam, né? Abra o coração, abra a mente para entender, né? Essa passagem que eu vou ler. Essa passagem se encontra em Juízes, capítulo 7. Tá, eu vou ler para vocês aqui, ó. O tema é o seguinte: Gideão com 300 homens vence os medianitas. A palavra fala assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Fazei-o descer as águas, e ali tos provarei. E será que aquele que eu te disser, esse irá comigo, e esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todos aqueles que se abaixar de joelho a beber. E foi número dos que lamberam, e levando a mão à boca 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que levaram a água, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, a cada um a seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava ao arraial dos medianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desça ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão, e se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então esforçarão as tuas mãos, e descerá ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Eu vou parar por aqui porque é bem extenso, né? Então aqui, pessoal, nós estamos diante de uma passagem da Bíblia que mostra que não é a quantidade. Às vezes a gente acha que para vencer na vida a gente precisa de muito, né? Muito dinheiro, eu preciso ter uma empresa bem montada, eu preciso, né, ter assim, cara. E aqui a palavra de Deus nos ensina que com pouco, que Deus faz as coisas com pouco, Ele sempre conta com pouco. Se você pegar a passagem lá da multiplicação dos pães, foi com pouco que Ele alimentou a multidão, né? E aqui foi com pouco que Ele derrotou a multidão, né? Que medianitas era a multidão, né?
E ele, nesse caso aqui, Gideão, ele tinha 32 mil homens à sua disposição para lutar a guerra contra os medianitas. Ou seja, né, ele tinha uma grande quantidade de homens. Talvez você, como trader, está esperando ter uma grande quantidade de dinheiro, não para performar no mercado, mas para começar, né? E eu entendo aqui que essa passagem bíblica que representa Gideão e os 300 foi início da vitória aqui do povo, né, que estava necessitando de uma vitória após a morte, se eu não me engano, de Josué, tá? Se não me falha a memória. Eles precisavam de alguém para conduzir aquele povo a vencer os medianitas, né? E a passagem deixa bem claro que não foi a multidão que venceu. Primeiro que foi a mão forte de Deus que fez aquele povo vencer. Mas aqui Deus ensina uma lição para nós, que com pouco a gente consegue vencer se a gente tiver fé, tá? E aí a passagem é bem clara, que 32 mil homens, os primeiros 10 mil, ele chamou de covarde e medrosos. Esses já ficaram pelo caminho, tá? Esses voltaram. Desses 32 mil foram 22 mil. Desses 22 mil, a ordem é: aquele que abaixasse e se ajoelhasse estava fora. E aqueles que levassem a água até a boca, esse que serviriam para lutar a guerra. E desses 22 mil, pessoal, pasmem, foram 300 escolhidos, 300 corajosos, 300 que não se acovardaram, tá? Diego, o que tem a ver com trade, né? Porque, pô, eu não consigo performar, eu tô mal, não sei o que, quer dizer que eu sou covarde? Não, cara, não é isso que eu tô chamando sua atenção, não tô falando de covardia aqui. Aqui eu tô falando de qualidade, não de quantidade, né? Porque às vezes, exemplo, meu primo queria com 300 reais operar mercado, desculpa, não dá, tá? Mas eu não tenho o direito, pessoal, de falar para ele o que dá, o que não dá. Desculpa, a fé dele talvez ele consiga, vai saber, né? Eu acho que eu não tenho esse direito. Eu tenho o direito de me eximir e falar: não, eu não consigo te ajudar. Talvez a minha fé é pouca para isso, né? E o capital, para ser sério, é pouco mesmo, não dá. Dentro do que eu conheço o mercado, não dá. Mas de repente Deus quer abençoar ele com 300 mesmo, vai saber, né? Enfim, então, assim, é coisas que a gente vai vendo no decorrer do dia, da vida. A gente pensa: pô, não devia ter limitado a pessoa, né? É que sim, por mim, no mínimo tem que ter o capital também razoável, né, pessoal? Mas enfim, um sonho da pessoa eu não posso minar, né? Falando que não dá. Deixa ela tentar do jeito dela, porque às vezes Deus tem algo na vida dela e aqueles 300 dá, né? Como os 300 homens era impossível conseguir ganhar a guerra e ganhou. Enfim, então, pessoal, a gente está falando aqui de qualidade, não de quantidade. E aí, quando eu trago para o mundo do mercado financeiro, para a minha vida como exemplo, eu não tinha quantidade, né? Eu tinha qualidade, o que? Um operacional, né? Mas eu tinha fé, eu tinha convicção de que Deus ia me dar vitória, né? Por mais que a dificuldade era muito grande pelo capital pequeno, mas eu tinha muita fé. Assim como Gideão acreditou que com 300 homens, primeiro ele duvidou, lógico que você vai duvidar. Tenho 32 mil homens, agora como assim, Deus? Só 300? Com 300 eu vou fazer, né? Vou descer lá. Tanto é que aqui Deus fala que se ele tiver medo, né, carrega o moço até o arraial, né? Se ainda temes a descer, carregue o moço. Ou seja, porque é natural a gente ter medo, né, daquilo que a gente não conhece. Às vezes você com pouco capital, você tem medo do drawdown, lógico que vai ter, né? Mas Gideão teve fé, ele teve confiança no Deus poderoso, né? No Deus que nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. E ele venceu a guerra com 300 homens, tá? Com 300 homens, tá? Então, você pode vencer a guerra do mercado financeiro com pouco. Pode, cara. Quando eu falo com pouco, pessoal, não é viver de mercado, não. Vencer a si mesmo. De repente você nunca foi consistente. De repente você vai começar a ser consistente com pouco. Com pouquinho. Pô, Diego, eu tenho R$1.000. Cara, tenta. Pô, Diego, eu tenho 500. Eu não recomendo, mas tenta, cara. Não deixa eu falar pra você o que é certo ou o que é errado. Tenta você de se descobrir. Porque se alguém fosse falar pra mim: Diego, quando eu coloquei R$500 na corretora, nem começa, cara. Você tá louco.
E ainda eu comecei com 2 contratos, com stop de R$ 160, ou seja, 3 stop eu estava fora. Pessoal, é terrível, cara, eu me arrepio. Quando Deus está com você, amigão, você pode ter 300 homens contra o exército de 100 mil. Se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Então naquele momento talvez Deus falou: Diego, eu vou te abençoar, eu vou te exaltar, eu vou te levantar. Pô, você só tem R$ 500 aí nesse momento na corretora? Por mais que eu tinha 3.500 guardado, mas eu tinha medo de destruir tudo como eu sempre fazia. Então eu pus só 500. E Deus falou assim: é com 500 mesmo que eu vou fazer um milagre, tá? Pô, pessoal, minha estratégia, o que mais acontece é 3 stops. Você vê aí, mês de dezembro, tanto de stop que eu tomei. Sempre eu tomo 3, 4 stops seguidos, é natural, tá? E a minha estratégia, cara, eu dei sorte. Não sei, quando chega a hora, sorte não, quando Deus está na tua vida, velho, não tem negócio de sorte. Chegou a tua hora, acontece, cara. E eu não tomei drawdown, já comecei ganhando. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu preciso sempre enfatizar isso, cara, na mente de vocês. Aqui, ó, porque o que eu falo eu provo. Dia 17 de abril de 2024, 2 contratos, aí eu começo ganhando. O segundo dia empato, o terceiro dia ganho. Aqui, ó, eu já fiz 2 trades, ó, já comecei, né, a ficar com medo. Talvez 22 eu empato, 23 eu perco, 24 eu empato, 25 eu ganho. Eu comecei uma sequência boa, ganhando, ganhando, ganhando. Por quê? A fé, a esperança, né, que ia dar certo, fez dar certo, né? Se eu fosse um covarde, não tivesse coragem de encarar o desafio, talvez eu não estaria aqui hoje. Se Gideão não tivesse coragem, ele não teria vencido aquela guerra e o povo não seguiria em frente, marchando, continuando o seu caminho, tá? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para você, Ricardo, e para todo mundo. Ricardo, não é a mensagem de um covarde, os covardes, não entenda assim, porque você colocou aí na tua mensagem, Ricardo, que você só sobrou 10k, não foi? E você não sabe se desiste ou se você coloca esses 10k, 5 contratos. Então, meu amigo, você perdeu 65 mil reais, não foi? Esquece o que ficou para trás, cara. Pensa daqui para frente. Se você quer continuar, pensa daqui para frente. Não foque no dinheiro, não foque no que você perdeu. Foque em operar bem, foque em fazer o processo correto, né? E o processo correto você sabe qual que é, tá? Ricardo, eu vou deixar para você meu e-mail aqui, ó. Fechou? Eu vou deixar meu e-mail aqui. Depois você entra em contato comigo. Eu vou trocar meu zap com você, se você quiser, Ricardo, pra gente trocar uma ideia, tá? Pra mim entender. Porque aqui, Ricardo, eu tô vendo alguns pontos que eu fiquei com dúvida, cara. Tá? E a gente precisa trocar essa ideia. Então a mensagem de hoje, pessoal, é essa. Gideão só tinha 300 homens para vencer uma guerra. Aos olhos humanos era impossível. Assim como qualquer um de vocês ia falar que era impossível eu performar com R$ 500 e produzir todo esse resultado. E de fato é impossível mesmo, né? Aos olhos humanos, aos olhos meus é impossível. Hoje, se eu fosse começar a colocar R$ 500 para fazer o meu operacional, eu ia dar risada de mim mesmo e ia falar: você não vai conseguir, tá? E de fato eu não ia, porque é fé, né? E o fato de eu proferir palavras negativas de que eu não ia conseguir, hoje eu falaria assim, eu não vou conseguir. Deus ia falar: exatamente, você acabou de selar, decretar, né, a sua incompetência, porque a palavra ela tem poder. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que falar: eu consigo, eu posso, tá? Porque eu sou filho do Deus poderoso e eu posso tudo nele, eu posso todas as coisas, tá? Então a mensagem é essa, pessoal. Tem pouco recurso? Gideão também tinha pouco. Lembre-se disso. Aquele povo precisava ser alimentado. O recurso era pouco. E mesmo assim Deus fez acontecer. É ou não é? Então é assim, é fé. É difícil. É difícil pra caramba, né? Então faz a tua parte. Qual que é a tua parte? A parte do Gideão era observar os homens que levavam a água do jeito que Deus ordenou a boca e separar esses homens, né? A parte de Gideão era caminhar até os midianitas, até o arraial deles, né? Conforme Deus foi orientando. Quando chegou lá, Deus falou: toquem a buzina, toquem todos os instrumentos que estavam na mão dele. Deus fez acontecer uma arruaça lá. Que aconteceu com aquele povo medianita? Eles começaram a brigar entre si mesmo, porque Deus é assim, ele confunde as pessoas, né?
ele abate o soberbo, né? O exaltado, né? E ele abençoa os humildes, aqueles que se humilham, aqueles que depositam a sua esperança em Cristo Jesus. Então, pessoal, não importa se é pouco. Pense que eu comecei com um pouquinho, tá? Só que assim, lembre-se, você não vai viver de mercado com pouco. Vai demorar. Só que você vai vencer uma guerra. Qual que é? A guerra da consistência. Depois que você aprender a ser consistente, aí, cara, é questão de tempo até você viver de mercado. Pessoal, hoje eu estava fazendo as contas. Agora está no celular. Foi coisa de R$ 63.500 que eu consegui produzir com o meu esforço no mercado financeiro, tá? R$ 63.500, tá? Eu tô em drawdown, não tô com esse dinheiro todo, né? Tô em drawdown. Levou uns quase 50% aí. Pô, Diego, velho, é assim, o mercado é assim. Não foi 50%, mas foi quase. Mas eu produzi. E eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, meu Deus, acabou o ano. E eu não tenho do que reclamar. Eu lembrei com a minha esposa, né? A gente se emociona junto. Porque ela lembrou, ela falou, você lembra? Você tinha R$ 500 na corretora. E olha o que você conseguiu produzir, pessoal. E é isso, cara. Meus olhos estão cheios de lágrimas nesse momento. Eu fiz R$ 63.500 com o meu esforço, com o meu suor, com pouco dinheiro, tá? Com pouco. Tudo bem. Não foi com R$ 500 que eu fiz 63,5, tá? Porque a outra conta já começou com valor grande para operar, tá? Mas a minha conta aqui, os 28 mil que bateu, foi com R$ 500, cara. E quando você vê, cara, eu produzi R$ 63.500 no mercado financeiro com o meu esforço, velho. Eu mostro pra vocês, pessoal, que é possível, cara, fazer 100 mil, 200, 300, meio milhão, 1 milhão. É possível. É possível. Porque se eu conseguir, você não vai conseguir. Eu não sou melhor do que você em nada. 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 Nada mesmo, absolutamente nada. Somos todos iguais. Cada um é um pouco diferente do outro, mas ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é capaz. Deus capacita, pessoal. Se vocês pedirem, Ele capacita. Ele ajuda vocês. Peçam sabedoria. Então, é um orgulho, né? Um sentimento de alegria, de gratidão a Deus. Que direi ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito em minha vida? O que darei? Eu não posso retribuir tamanha generosidade da parte dele para com a minha vida, da minha esposa. Só tenho a agradecer, cara. Ele mostrou para mim do que eu sou capaz de fazer com a fé, com a coragem. Porque precisa ter coragem, precisa ter bravura. Nada nessa vida é fácil, é tranquilo. Não, tem muitas coisas que a gente vai fazer que vem medo junto. Você acha que Gideão não sentiu medo de descer com 300 homens no acampamento dos midianitas? Deve ter borrado as calças, cara. Mas ele foi, teve coragem, teve fé. Mesmo com medo, mas tem fé e não tem medo. Não, é com fé e com medo junto. Porque nós somos humanos. Vocês acham que eu não tenho medo de quebrar? Lógico que eu tenho. Só que o medo não me paralisa, cara. Se eu ficar paralisado com medo, eu não consigo avançar, eu vou ser derrotado. Então vai com medo mesmo, cara. Eu vou descer ano que vem, 2026, na terra dos midianitas, com os meus soldadinhos. E vou fazer um barulho terrível. Essa é a minha esperança, essa é a minha fé. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E vamos lá, pro Ricardo. Ricardo, espero que você tenha entendido a mensagem aqui, tá? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né? É uma mensagem de que com pouco é possível vencer a guerra, tá? E aqui está claro nessa passagem em Juízes, capítulo 7. Depois medita em casa, né? Dá uma olhada, vê a história de Gideão,
que aconteceu, né, no decorrer do livro de Juízes, né? É legal, pessoal. A guerra foi vencida com poucos homens. Aqui você pode vencer com poucos soldados, que é contratos. Você pode vencer, que é o que? A inconsistência. Você pode vencer ela com pouco. Depois é só questão de multiplicar, pessoal. E Deus é especialista em multiplicação, tá? Ele é especialista. Nunca se esqueça dos pães que ele multiplicou e os peixes, tá? Nunca se esqueça. Ele é especialista. O diabo é especialista em divisão. Ele cria divisão, né, entre pessoas, família, empresas que quebram, né? Mas o meu Deus, ele é o Deus da provisão, o Deus da multiplicação. Fechou, pessoal? Então vamos lá. Vamos lá para o Ricardo. O Ricardo, pessoal, ele fala assim: meu operacional, deixa eu ver se está filmando, tá? Tinha um drawdown estatístico máximo de 6.000 pontos, tá? Eu vou anotando aqui, pessoal. Isso eu estou fazendo agora ao vivo, tá? Eu já tinha lido, tá? Eu já tinha lido aqui, tá? Deixar bem claro, tá? Já sei do que se trata, mas assim, eu não escrevi nada, tá? Tô lendo agora, assim, memorizando agora. Então o Ricardo, ele fala que ele tinha uma estatística. Por que tinha? Eu tinha um drawdown. Ô Ricardo, você parou de fazer a estratégia então, né? Porque você falou que tinha um máximo de 6.000 pontos. Então vamos lá, pessoal. 6.000 pontos por contrato. Nós estamos falando de 6.000 vezes 0,20. É isso mesmo, Ricardo? Igual a R$1.200 por contrato. R$1.200 por contrato. Legal. Então usava R$2.000 por contrato. Aqui eu já não concordo, Ricardo. Eu acho que até comentei já com você, né? Aqui eu já não concordo. 2.000 por contrato, tá? Não tá tão descompensado assim, mas eu não concordo. Aqui eu uns 2.400, 2.500. Acho que já até falei com você, tá? Mas enfim, vamos lá. No início de dezembro eu comecei operando com 9 contratos. Tá, vamos lá, Ricardo. Então, se você operou com 9 contratos e você estava usando a margem de 2.000, você pegou 9 contratos vezes 2.000. Então você estava com 18k, não é isso? 18k de margem para operar 9 contratos. E aí você fala aqui que no início de dezembro eu comecei operando com 9 contratos. A pergunta que eu quero fazer para você, Ricardo: você começou com 9 contratos essa estratégia agora, ou você já vinha operando ela e chegou a 9 contratos em dezembro? Porque uma coisa, dependendo da sua resposta, muda tudo, tá? Muda tudo aqui. Mas é interessante saber disso daí, entendeu? Por quê? Vamos lá, pessoal. Espero que vocês curtam, velho, e deixem o like aí, tá? Espero mesmo, de coração. Porque é o seguinte, Ricardo, vamos pensar que você começou com 2 contratos lá atrás igual eu e você veio evoluindo, né? Você veio construindo performance, tá? E aí você veio, né, de repente no ano fazendo isso daqui, e aí você chega a dezembro aqui em cima com 9 contratos, né? Pessoal, presta atenção nisso daqui, cara. Então você começa com 2 contratos aqui, a estratégia está indo bem, de repente você colocou 5 aqui, né? Porque fez topo. Legal, aqui vem um drawdown, você permaneceu com 5. E aqui chegou dezembro, você com 9 contratos. Legal. A questão, Ricardo, o que eu aprendi na prática, cara, que vai além do Excel, velho, é isso daqui, ó. Pensa comigo. Você tem um drawdown de 6.000 pontos, tá? Legal. Aqui vou imaginar que você teve um drawdown de 2.000 pontos só. Só que historicamente você teve um drawdown já de 6.000 pontos.
Só que você vem subindo lentamente, 2, 5 contratos, conforme vai crescendo o capital, você vai aumentando o contrato, e você chegou em dezembro, na cabeça do topo foi para 9, né? Se você tem um drawdown de 9, imaginando aqui que você construiu um resultado, do Ricardo, você começou ali com 4K, né? 4K, 2 mil por contrato, você falou, né? Você de repente chegou aqui com 10K, hipoteticamente, né, pessoal? Eu tô falando. E aqui você chegou com 18K, não é isso? Mais ou menos seria, certo? Se você observou que seu drawdown é 6 mil pontos, cara, com 9K, então vamos lá, dá R$1.200, né? 6 mil pontos. Deixa eu ver, deixa eu fazer a conta certa para 6 mil pontos vezes 0,20. Certo? R$1.200 vezes 9 contrato. Dá R$10.800. Ou seja, você está com 18. Você teria um drawdown aqui. Você voltaria para cá. Mais ou menos, correto? Não é isso, Ricardo? Agora eu não entendi, tá? Você foi subindo assim, chegou um drawdown aqui de 6 mil pontos, apesar que não foi 6 mil. Vamos continuar a história aqui, pessoal, vamos acompanhar aqui. Tá, 9 contratos, na verdade o drawdown dele máximo era de 6 mil pontos. R$2.000 contrato, tá. No início de dezembro eu comecei operando com 9 contratos. Sabia que as 2 últimas semanas de dezembro não ia ser bom por causa dos feriados. No meio da semana, mas fui confiar na estatística. E agora hoje fechei com 8.700 pontos em drawdown. Teria que dobrar minha margem para jogar o drawdown máximo para 20 mil pontos. É o que você chama de desalavancar, só que eu não tenho 18 mil reais. Mas agora eu não entendi. Você não tem 18 mil, mas você estava com 18 mil, né, para operar? Então vamos entender aqui. Vamos ver se eu consigo entender, Ricardo. Então aqui 8.700 pontos, cara. 8.700 pontos. Isso daqui foi por contrato, ô Ricardo? Que você teve esse drawdown? Vezes 0,20 dá 1.740. Nossa, cara, é muita coisa. 1.740 de drawdown. 1.740. Ricardo, eu preciso falar com você, cara. Se você quiser de novo, meu e-mail eu vou deixar aí. Preciso trocar essa ideia com você. 1.740 se for pro contrato, cara, é muita coisa, velho. Esse drawdown aqui tá muita coisa mesmo. Então vamos continuar aqui, 1.740. Então vamos lá. Se ele teve um drawdown, pessoal, de 1.740, vamos lá, vezes 9 contrato. Olha que interessante. Ele sai lá dos 18K. Olha isso daqui, pessoal. Presta atenção. Ele começa aqui com 4K, né? Então 4 mil ele começou aqui. Ele tem um drawdown de 8.700. Qual que foi o valor mesmo? Eu esqueci. Vezes 0,20 vezes 9. Deixa eu anotar aqui. Ele tem um drawdown de 15.660. Ou seja, cara, ele volta pra cá, velho. Ele volta pra cá, velho. Praticamente pro ponto zero, tá? Praticamente no eixo zero. Ou seja, o mercado vem subindo, tal, aqui corrige, sobe, depois ele pega um drawdown que devolve tudo. Foi isso mesmo, Ricardo, que aconteceu? E aí, cara, aqui é difícil, né? A situação aqui é difícil, cara. Porque agora o que ele faz? Ele tá com 9 contratos, só que ele tá na cabeça de onde ele iniciou com 4. E aí o dilema dele talvez seja esse agora. Eu não tenho condição de segurar os 9, porque se começar a descer ainda um pouquinho mais, vai me estopar cheio, né? Vai quebrar minha conta. E aí eu acho que é isso, né, Ricardo? Pelo que eu tô entendendo é isso. Porque aí ele fala, teria que dobrar minha margem para jogar o drawdown máximo para 20 mil pontos. É o que você chama de desalavancado. Só que eu não tenho 18 mil reais. Ou seja, chegou no zero, exemplo aqui, e aí ele teria que colocar mais 18 mil para sustentar esses 9 contratos, pelo que eu estou entendendo. É isso, Ricardo?
para sustentar os 9 contratos, ele tinha que pôr 18 mil para justificar ele continuar com 18. Eu acho que os 9, continuar com os 9. Eu acho que é isso mesmo, pelo que eu estou entendendo. E aí ele teria que ter 18 mil. Como ele não tem, eu estou com um dilema agora. Ou desisto com prejuízo acumulado de 65 mil reais, ou volto para 5 contratos e coloco 5 contratos e coloco mais 10 mil. 4 mil por um mini contrato vai frear muito o meu crescimento. Não, Ricardo. 4 mil por mini contrato não é o caso seu agora, cara. Isso daqui é quando você estiver operando muito mais lote, tá? Pelo menos para mim é assim que eu levo o trade. Então qual que é o dilema dele? Ele não sabe se para com o mercado, desiste e assume um prejuízo de 65 mil. Ou se ele põe agora aqui embaixo e sai de 9, volta para 5 contratos. 5 contratos, né? Pelo que eu estou entendendo, Ricardo. Volta para 5 aqui embaixo e com 10k de margem. Entendeu ou não? Para ele ver se consegue pegar a volta. Legal, Ricardo. A sua dúvida, ela é legal, tá? Parar, Ricardo, eu não tenho um direito de falar para você para ou continue. Isso é uma decisão interna sua. Eu espero que a mensagem que eu falei mais cedo aqui do Gideão, né, que ela te ajuda a tomar essa decisão, não dos covardes que parou. Mas se você parar não significa que você é covarde, cara. Porque pense comigo, você ter 65 mil reais que você perdeu no mercado, você já não é um covarde. Você é alguém que produziu esse dinheiro em algum trabalho da sua vida. É um dinheiro que eu mesmo eu nunca tive na vida. Eu vim ter esse dinheiro agora. Eu nunca tive. E muitas pessoas, diria que, sei lá, 80% ou até mais das pessoas aqui no Brasil não tem esse dinheiro, nunca teve esse dinheiro, né, em mãos, né, para ter vamos dizer, o privilégio de perder no mercado financeiro. Muitos queriam esse privilégio, porque aqui você não perdeu só o dinheiro, você fez investimento, né? Você fez investimento, talvez você perdeu dinheiro, perdeu tempo, mas talvez não, cara, tá? Porque eu tinha esse sentimento, Ricardo, quando eu fiquei 4 anos perdendo dinheiro e quando eu decido tentar a última vez em abril de 2024, né? Eu tinha esse sentimento, falei, cara, eu perdi meu tempo, perdi 4 anos da minha vida, é a última vez que eu vou tentar, né? A gente tem esse sentimento, né? Então não é o fim, cara, não é o fim, tá? Você tá num caminho. Pensa comigo assim, Ricardo, você caiu num buraco, você tava andando e caiu no buraco, agora você precisa sair desse buraco, colocar uma tauba em cima desse buraco e falar, cara, esse buraco eu não caio mais. Mas como assim, Diego? Agora você bugou minha mente, vamos lá. Não sei se é teu caso, eu preciso conversar com você, velho. Talvez você caiu no buraco da alavancagem, Ricardo. Talvez, eu não sei de fato, por isso que eu preciso conversar com você. Como assim, Diego? Cara, esse buraco eu caí, Ricardo. Eu caí aqui atrás, cara. E eu já mostrei pra vocês. E quero aqui compartilhar de novo. Vamos lá. São 1h28 da manhã, pessoal. Pra mim não tem problema não, fica aqui até 4 da manhã se for preciso, tá? Eu gosto, tá? Eu gosto. Vamos ver que buraco é esse que eu caí, que eu tô falando pra vocês? Opa! Dia 20 de agosto. Olha aqui, pessoal, o buraco que eu caí lá atrás. Eu comecei bem. E aconteceu a mesma coisa do que o Ricardo. Pegou um drawdown pesado, né? E eu voltei para praticamente estaca zero. Só que o que pesou? Eu comecei com 2. E quando eu desço com a mão dobrada 4. Ou seja, quando chega aqui 1.360 positivo, migão, eu tô agoniado porque eu não tô com 2 contratos, eu tô com 4. Vamos ver? Ó, esquece esses 34, isso daqui era idiotice ainda que eu ainda cometia. Mas olha aqui, ó, 4, ó. Tá vendo, ó? Ó, 4 contrato, ó. Ó, 4, já tinha ido para 4. Aqui é porque eu já tava no desespero, né, pessoal? Por isso que tem 10, 15, às vezes aqui, ó, 18, ó, sei lá. Né? Ó, 34 igual. Porque aqui eu tava no desespero, eu tava vendo minha estratégia por água abaixo. E assim, aquele sentimento de não posso deixar acontecer isso, entendeu? Não, eu tava ainda nessa fase. Mas enfim, eu caí nesse buraco, Ricardo. Qual buraco? De aumentar a mão. Com base na minha planilha, ela me autorizava a aumentar a mão,
só que no topo. Você entende? Eu não sei se é esse o buraco que você caiu, mas pode ser. Pode ser que você foi de 5, de repente para 9 no topo. E aí quando vem um drawdown, ele te castigou, porque você estava com 5 subindo e de repente agora você vai descer com 9. Você entende? E aí o drawdown ele vai ser muito, mas muito exagerado. Vai fazer qualquer um desistir, vai fazer qualquer um quebrar, né? Então é importante a gente trocar ideia sobre alavancagem, cara. Deixa eu te falar uma coisa, pessoal. Isso você não vê no Google, tá? Isso ninguém fala no Google. Isso daqui uns vão chamar de mentoria, né? Não de bate-papo. Porque esse tipo de coisa vocês não vão ver no Google e por aí no YouTube, vocês não vão ver, cara. Porque é a experiência real do que eu vivi. Então tem um jeito certo de alavancar, tem, cara. E na minha opinião, é o jeito que eu faço hoje. É o jeito que eu faço hoje, com a experiência que eu vivi do mercado. Então eu precisei cair em um buraco para entender, opa, esse buraco aqui agora eu já não caio mais. Bati a poeira, Ricardão. Entendeu? Sacudi a poeira aqui, velho. Falei, esse buraco não caiu mais. Não sei, de novo, eu preciso conversar com você, que eu não sei de fato se esse é o buraco que você caiu. Porque pode não ser, pessoal. De repente a estratégia parou de funcionar mesmo, tá? Pode acontecer. Eu só acho que 1740 de drawdown, que é 8.700 pontos, igual você falou, cara, é bizarro. Eu não operaria uma estratégia dessa nunca, tá, Ricardo? Eu tô sendo bem sincero. Por que, Diego? Vamos lá, pessoal. Vou trazer aqui a minha. Tá aberta aqui, ó. Olha lá, fechei o ano. Vamos lá, fechei o ano com 126 de média. Se vocês pensar até outubro ali, eu tava com 212 de média. Caiu pela metade minha média. Só o que aconteceu em novembro e dezembro. Legal. O que me chama atenção na minha estratégia, pessoal? Olha aqui. Mês consolidado. O que é um mês consolidado? É um mês fechado. Quando eu falo de trade a trade, minha estratégia ela chega a ficar 5.000 pontos negativos do trade a trade. O que é trade a trade, Diego? Exemplo, ganhei hoje, ganhei amanhã, aí perdi. Aí ganhei outro dia, perdi. Ou seja, quando eu pego do primeiro dia até a situação atual, dá R$1.000, tá? Só que eu faço o que, pessoal? Eu gosto de colocar uma margem de risco de 20%, que uns chamam de desvio padrão. Eu gosto porque tudo tem margem de erro, pessoal. Eleição, seja o que for, tudo vai ter margem de erro. E aqui não é exato aquele cálculo exato, não. Você tem que colocar uma margem de erro. Eu gosto de colocar 20%. Eu considero que o mercado vai exagerar 20% para mais em alguns momentos da vida e 20% para menos em algum outros momentos da vida. Eu não sei qual é o momento que ele vai exagerar para mais ou para menos. Eu tenho que estar preparado. Então, se eu tenho R$1.000 de drawdown, eu coloco 1.200. Tá? Eu tento trabalhar com 1.200, considerando o pior cenário. Passou disso, cara, deu merda. Deu problema na minha estratégia, entendeu ou não? Deu problema na empresa, entendeu? Vou pedir recuperação judicial, tipo isso. Então, é interessante ter esse ajuste. Então, ô, Ricardo, primeiro ponto. A sua estratégia parou de funcionar? Quanto tempo você tem de backtest? Tá? Que é o outro assunto que os amigos aí me perguntou, né? Porque isso é muito importante, tá? Então aqui a decisão de parar é tua, tá? Eu não tenho direito de intervir nisso daí. É uma decisão particular sua, da sua esposa, se tiver, né? A esposa, né? Conversa com ela, né? Eu não pararia, Ricardo, tá? Eu não pararia. Deixa eu ver aqui que tá tocando aqui meu zap, cara. Ah, velho, você quer falar de carro agora, velho? É que eu coloquei o Civic pra vender, pessoal. Aí o cara tá me chamando 1h30 da manhã, velho. Desculpa, cara, aí não dá, velho. 1h30 da manhã, cara. Você tá de sacanagem, você acha mesmo que eu vou falar com você 1h30 da manhã? Vamos lá, vamos perder o foco aqui não. Então, vamos lá. Teria que dobrar o... Então, Ricardão, eu queria que você continuasse, meu amigo. E eu vou fazer de tudo o que eu puder fazer pra te ajudar, Ricardo. E é de graça, Ricardo. Você sabe, você me conhece, cara.
Você me segue aqui, vocês sabem que eu sou doido, pessoal. É de graça, cara. E ó, Ricardo, amanhã é dia... Hoje é 31 de dezembro. Se você me chamar hoje, eu te ajudo, cara. Tá? Eu não tenho essa não de folga, eu tô de folga, eu tô de... Não tem não, cara. Eu puder já trocar ideia com você no Zap, a gente vai trocando. Sabadão, se precisar de mim, a gente vai fazer junto alguma coisa, ver, estudar junto, Ricardo. Eu tô à sua disposição, meu amigo. Tá? Depois se quiser, eu vejo com o Éder Leal. Eu vejo que você comenta lá no canal do Éder, que você segue também o Éder. Se quiser, eu vejo com o Éder. Éder, se você estiver vendo aí, cara, depois vamos ver aí, Éder, se a gente consegue dar moral pro o Ricardo aí junto. A gente pode fazer uma aula junto com ele, né? Entender os números dele e tudo. Pode ser, Ricardo? Pra te ajudar, velho. Eu terei o maior prazer em fazer isso, velho. Você ainda tem 10k, Ricardo. Graças a Deus, cara. Entendeu? Graças a Deus. Então, vamos tentar? Você quer tentar, Ricardo? Né? Mas vamos entender o seu operacional. Não precisa, Diego, eu vou ter que mostrar meu operacional para você. Não. Não quero ver isso, não. Eu quero ver os números. É os números que eu quero ver, entendeu? Se eu for comprar uma empresa, eu quero ver os números dela. Entendeu? Não adianta o cara vir mostrar, eu faço bolacha, a minha bolacha é a melhor do Brasil. Não, velho, eu não quero saber do produto, eu quero ver seus números. Entendeu? Eu quero ver sua liquidez corrente. É ou não é? Para quem manja aí de contabilidade, né? Para cada R$1 investido, eu quero saber quanto que gera de lucro. Para cada R$1 investido, 25 centavos é lucro. Eu quero ver essas coisas, entendeu ou não? Para depois ver se o produto de fato faz sentido ou não, né? Que não adianta o produto excelente, né? E o negócio não performa, entendeu ou não? Em termos de financeiro, não consegue margem, entendeu ou não? Então vamos entender esses números seu, Ricardo. Então eu preciso primeiro, Ricardo, já entender qual o tempo que você tem de backtest. Por quê? Isso é fundamental, pessoal. Prestem atenção nisso. Quando você tem um backtest longo, você está falando assim para o mercado: mercado, eu quero saber como você funcionou na eleição do presidente anterior, como você funcionou na pandemia, na guerra, né? Porque o mercado é assim, cada ano uma volatilidade diferente. 2026 teremos pandemia, oh meu Deus, teremos eleição. O mercado vai se comportar diferente. Pessoal, pega a sexta-feira, foi sexta, que teve a questão do Flávio Bolsonaro, candidato a presidente. Vocês viram que o mercado fez 7 mil pontos de range? O que acontece nos dias posterior? A tendência é ele não manter os mesmos 7 mil pontos de range, mas a tendência é ele ser muito volátil. O candle de 5 minutos estava fazendo 500 pontos, 600 pontos, pode observar, e ficou alguns dias assim. Mas isso para, pessoal, isso para e volta à normalidade. Então, o mercado sempre vai voltar, pessoal. O mercado sempre vai exagerar para um lado e vai contrair, voltar para a normalidade. É igual a chuva, tá sol, tá legal, daqui a pouco o tempo fecha, você fala: nossa, amor, acabou o mundo, agora o dilúvio vai vir de novo, dilúvio 2.0, tipo isso. E aí você olha, vem a chuva forte, mas daqui a pouco ela vem na medida certa e para. Às vezes dá uma enchida aí, igual aconteceu no sul. Isso daí é catástrofe, né? Isso daí foge à regra. Como a estratégia nossa pode acontecer a mesma coisa, fugir à regra e pum, ferrou tudo, né? Mas isso foge à regra, tá? Então, o natural é o que? Dá uma parada, tudo volta à média. O mercado vai exagerar. E é legal, cara, quando vocês medem, pessoal, um prazo longo, e aí vai de encontro com o que Alex, se você estiver por aí, é aquilo, né? Nem todo mundo assiste tudo. Tem gente que vai assistindo X2 e não vai entender bulufas nenhuma, né? E às vezes é gente que precisa, né? Ou quer dizer, nem precisa às vezes, sei lá. Mas quem de fato precisa, tá entendendo e tá gostando do que eu tô falando. O Alex fala: quanto tempo de backtest na sua visão dá para começar a confiar? Tô trabalhando com 5 anos. Alex, perfeito, cara, 5 anos é excelente. Se você tá trabalhando com 5 anos, então você tá de 2020 para cá. Olha que legal, você pegou pandemia, você pegou guerra, né? Você pegou eleição. Ou seja, se sua performance está legal da sua estratégia dentro desse período, velho, a tendência é que ela continue performando. Pode não performar, Alex? Pode. Alex, amanhã você pode estar dentro do caixão. Você deve ter batido 3 vezes na mesa agora com medo. Não é, eu bato 6, então eu bato dobrado. Tô fora. Mas é a realidade, amigão. Eu posso amanhã não voltar aqui para falar com vocês. Ó, a arruela em cima da cabeça. Fui, bati as pernas, bati as botas, né? É a vida, cara.
Eu não consigo saber o que vai acontecer amanhã. E nem Deus quer, tá? Deus fala assim, não se preocupeis com o dia de amanhã, a qual não te pertence, né? Deus já fala assim, que às vezes, porque andais ansioso, Deus fala, né? Não se preocupe com o dia de amanhã, que não te pertence. Então o próprio Deus já fala, cara. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, cara. Eu tenho que executar hoje. Eu tenho que fazer hoje. Com gerenciamento de risco e tudo mais. Entendeu? O resto vai se encarregar. Lógico que a gente fica preocupado. A gente é ser humano. Eu também fico doido. É difícil. Às vezes tem dia que é difícil. Mas então quando você tem um backtest longo, Ricardo, eu não sei o seu, cara. Pode ser que você até tenha longo e de repente você deu azar da estratégia para de funcionar e qualquer um pode acontecer isso. Mas o Alex aí, 5 anos, Alex, tá perfeito. Porque você pegou várias amplitudes de mercado, entendeu ou não? Esse é o ponto X, pessoal. Deixa o like. Esse é o ponto X, pessoal. Que não tá no Google. Ninguém vai te falar essas coisas. Ninguém vai. Mas o mercado é assim, ele vai ter momentos onde a volatilidade vai estar muito grande, é aquele candle que você vê de 5 minutos que faz 500 pontos, daqui a pouco o candle de 5 minutos está fazendo média de 200 pontos, 250, contraiu a volatilidade, fica 3 meses daquele jeito ali. Olha o dólar esses tempos atrás estava lenga, daqui a pouco pau, 140 pontos para o lado, 100 pontos para o outro, 80, fundo, sobe 90, rompe topo. É assim, são ciclos. Então como é que você faz? Você não pode ter um backtest de um ano, na minha opinião. Desculpa, pessoal, eu não concordo com backtest de um ano. Você não viveu tudo que o mercado tinha para te mostrar. O mercado, às vezes, nesse ano que foi legal a estratégia, estava no range do mini índice ali, exemplo, no range de 250 pontos, gráfico de 5 minutos ali. Na maioria, 8 meses ficou assim. E só 4 ficou com range maior de repente. E aí sua estratégia performou. Só que você vai pegar um ano como o ano que vem de eleição e o range vai dobrar. E aí a pergunta é, e a estratégia vai aguentar esse range dobrado? Essa é a questão. Então isso é fundamental, pessoal, que vocês tenham essa visão de range, de amplitude de mercado, de volatilidade. Quanto mais tempo você tiver um backtest que passou por várias situações de mercado, mais confiável ele é, pessoal. Quanto mais amostragem eu tenho de uma eleição presidencial com vários estados diferentes, com posição psicológica, mental, social diferente, com várias classes diferentes, mais confiável se torna aquela pesquisa. Deveria ser, né? Mas eu não quero entrar no mérito disso. Essa é a realidade. É assim que funciona o mercado também, na minha visão, no meu jeito que eu opero, entendeu? Então vocês precisam de backtest amplo. Alex, você está correto, 5 anos é legal, entendeu? Dá mais confiabilidade para executar, tá? Dá mais segurança, não garante nada. De novo, eu não tenho garantia que eu estarei vivo amanhã, tá? Não tenho, não consigo falar isso para você, tá? Deus ajude que eu esteja, né, papai? Você tá me ouvindo aí, né? Me ajuda aí, meu. Me ajuda aí, não deixa eu na mão não, cara. Minha esposa precisa de mim, senão ela vai pôr o Carlão aqui, o João. Eu não quero não, pô. Imagina o João aqui, fazendo vídeo no meu lugar, e minha esposa gravando a cara dele. Aí ferrou, né, cara? Tô fora. Bate 2 vezes na parede aqui, pronto. Brincadeiras à parte, pessoal, bora. Então 5 anos, cara, você tá legal, tá? 5 anos já deu pra você ver se é boa ou não é estratégia, tá? E aí quando a gente vai para isso, né? Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 8 anos completo agora, fechou 2025. E o que é legal, pessoal, é isso, ó. O que eu falo de um ano não vale a pena? Imagina, 2018, ó, R$106, pô. Eu ia olhar aqui e ia falar, pô, não gostei, cara. Não vou operar não. Aí chega no outro ano, 2019, eu não tenho um backtest, 350. Ó como é legal você ter longo prazo. Porque você vê, ó, um ano ruim, um ano bom. Um ano mais ou menos, um ano bom. Um ano excelente, um ano ruim. Um ano bom, um ano ruim, que foi 2025 para mim, foi ruim. Até outubro estava bem. Pessoal, para quem me acompanha, lembra que eu falei, pessoal, eu não sei se vai ser um ano bom ou um ano ruim. Por enquanto tá bom, mas eu não sei se vai fechar bem ou ruim. Eu tô com 200 e poucos de média. Não sei se vai ser um ano de 300 de média, de 200 ou de 100 e pouco. Eu falei, pode procurar o vídeo. Aí que eu falei, qual o vídeo, Diego? Eu vou saber.
Tem tanto vídeo aí, cara, eu vou saber. Procura aí, cara. Entendeu? Então é importante, pessoal. Qual que é a minha expectativa para 2026 com base na minha estatística? De ser um ano bom. Ou seja, pela lógica, um ano ruim, um ano bom. O ano ruim, um ano bom. O ano bom, um ano ruim. Aí inverteu, o ano bom, um ano ruim. Ou o ano bom, qual que é a expectativa? O ano bom. E aí quando eu sei que vai vir eleição, volatilidade, talvez seja um ano excelente. Como pode ser meu fim? Pode ser meu fim. Eu não sei. Eu vou encarar. Eu vou pra cima. Entendeu, Ricardão? Pessoal, entendeu ou não? Alex, 5 anos tá excelente. Ricardo, eu preciso saber do teu, velho. Quanto tempo você tem de backtest? Porque assim, Ricardo, vamos lá. Pra mim, 1740 pontos, cara, de drawdown é muita coisa, velho. De novo. Trade a trade eu tive eu tenho R$ 1.000, 5.000 pontos. Tá? O máximo que eu já tive. Eu arredondo até 6.000 pontos é tolerável. Que era o que você tinha também, né, Ricardo? Você falou de backtest. Aí de repente vê o negócio e te surpreende com 8.700 pontos, né? 8.700 é coisa pra caramba, velho. Se você olhar aqui, na minha estratégia não existe isso, ó. O maior drawdown que eu já tive na minha história, da minha estratégia, ó, foi R$ 478 por contrato, né? Se a gente pegar R$ 478 por contrato, vai dar quanto isso aqui? Vezes 0,20, é isso, eu já tô com sono, nem... Cara, não é isso não, velho. Agora eu preciso achar pontos. Tá. 850 pontos. Não, cara, não é 850 pontos, Diego. É 4.800 pontos, mais ou menos. Agora eu tenho que acertar esse número. Não, cara. Não é também não. Você tá mais louco que o Batman. 2.500 pontos. 2.500 pontos não vai dar. Vai dar 500. Então vai dar o menos. 2.450 pontos. Será? Vezes 0,20. 490. Uns 2.400 pontos, cara. Olha pra você ver, ô Ricardo. Tá? Não é pra comparar um com o outro, pessoal. É só pra vocês terem ideia. Então, ó, 2.450 pontos em média. 2.400 pontos foi o pior drawdown que eu tive consolidado, que é o que? De novo, consolidado é o mês fechado, tá? 2.400 pontos. Porém, em fevereiro eu tive mais aqui, ó, 1.200 pontos, mais ou menos, tá? Então, os dois aqui consolidado foi 3.600 pontos, ou seja, no pior cenário eu tive 2 meses 3.600 pontos, tá? Aqui, ó, no pior cenário 2023, tudo junto aqui, ó, R$ 621, dá equivalente a o que? 3.000 pontos, não é isso? 3.000 vezes 0,20. Ai, caramba. 3.000 vezes... Pessoal, fica aí, não vai embora não, cara. Vai perder a aula, hein? Vai tomar falta. Eu vou colocar a falta aqui, velho. 3.000 vezes 0,20. R$ 600, é isso mesmo, ó. Aqui, ó. 2023 teve 4 meses seguidos de stop. E mesmo assim, cara, deu 6.000 pontos. Entendeu ou não? Então, quando você me fala aqui de 8.700 pontos, ô Ricardo, é muita coisa, velho. É muita coisa, entendeu? Então, primeiro, eu pararia, não colocaria esses 10.000 para rodar essa estratégia. Eu gostaria de entender mais ou menos, tá? Em que pé que você tá, como é que você chegou nesses números, entendeu? Porque pra mim, velho, isso daqui não é saudável, cara. É aquilo que eu falo, às vezes não sei qual que foi o que te motivou a fazer essa estratégia, né? Se foi esses drawdown de 6.000 pontos que você fez, ou foi o prazo, né? De repente você tem 5 anos de backtest, né? Eu não sei o que te levou a fazer ela. Mas é aquilo que eu falo, né, pessoal? Backtest de longo prazo, cara, é fundamental. E nunca olhe para o valor financeiro que você vai ganhar. Olhe para o drawdown, cara. Que no final é o drawdown que dita a regra do jogo, né? De permanência ou não, tá? É o drawdown, não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você perde, que determina quem fica no game ou não, tá? Nunca foi sobre quanto ganha, sim quanto perde.
Então a gente precisa trocar essa ideia, Ricardo. Se quiser, velho, eu tô à disposição. O outro foi o Everildo, cara. Vamos finalizar aqui, pessoal, com o Everildo, tá? Então aqui ficou claro, né? Vocês vê, ó, 478 aqui, ó, 478, ó. E agora, depois disso eu não tive mais, ó. Ó, 300, ó, 470 tive em 2023. Depois disso eu não tive mais. Aí vim ter agora, ó, 400 reais negativo. Se você pegar os dois acumulados aqui, 600 reais negativo. Eu tive isso em 2018, ó. 700 reais negativo, tá? Então você vê, acumulado, né? Consolidado nunca chegou a 1.000 negativo. E eu uso 2.000 por contrato, entendeu ou não? Mas assim, trade já chegou, igual eu falei. Mas consolidado você vê que nunca chegou a 1.000, ó. 760, cadê? Deixa eu ver. Ó, aqui, ó. 500 reais, ó. Olha aqui, ó. 360, né? Ó, 140, tá, 400, ó. Aqui foi horrível, 621. Aqui, ó, 542. Aqui, ó, 485. E agora o pior de todos, 608. O segundo pior ano, vamos dizer, seguido de 2 meses seguido ruim, né? Que é o suficiente para causar um drawdown violento, né? Essa aqui é a realidade, tá? Entendeu, pessoal? Então aqui foi claro. Deixei. Puta, eu tava filmando a minha cara, né, cara? Você não tem jeito, cara. Você não vai aprender nunca. Depois eu mostro a planilha de novo, pessoal. Tô cansado, velho. Tô com sono. Tá? Mas é isso. No acumulado, 2018 eu tive 700 reais, 2 meses seguidos negativo por contrato, tá? Lembrando que eu uso 2.000 por contrato. Ó, que legal. E agora 2025. Depois de 2018, agora 2025, novembro e dezembro eu tive 600 reais por contrato, tá? Do topo ao fundo. Mas por que o drawdown seu tá maior, Diego? Por causa da alavancagem. Esse é um ponto interessante que eu preciso trocar ideia com o Ricardo, né? Alavancagem, pessoal. Alavancagem no ponto errado destrói capital. Alavancagem no tempo errado destrói performance, tá? Essa é uma verdade. Às vezes você pode ter uma estratégia excelente, mas o fato de você alavancar no tempo errado, aumentar a mão no tempo errado, faz a estratégia virar uma porcaria. Não porque é uma porcaria, mas porque você entrou com mais contrato na hora errada. Tipo, compre aos sons do canhão, vendam aos sons do violino. É tipo isso, cara. Né? Como assim, Diego? Agora eu boiei. É, cara. Aqui, ó. Aqui é o som do violino, né? Eu não posso aumentar a mão aqui muito. Tem que tomar cuidado. Aqui é o som do canhão. Aqui eu tenho que aumentar a mão, né? É bem difícil tomar essa decisão, né? Porque a nossa mente, ela tá condicionada ao que? Na dor, não quero aumentar a mão. E não tá tudo bem, eu quero aumentar aquele negócio, estado de euforia. É o que o mercado prega todo dia. Na euforia, no topo da Ibovespa, todo mundo começou a comprar bolsa, né? Porque vai explodir, vai para 300 mil pontos. Aí vem Flávio Bolsonaro, fala um negócio lá e derrete a bolsa. Pendurou todo mundo na compra. Então, na hora que tá caindo, ninguém quer comprar. Mas na hora que tá no topo, todo mundo quer colocar mais lote, é ou não é? Você é assim, eu também sou. Então nós temos que inverter esse pensamento. Na hora do desespero é a hora que eu quero enfiar lote, cara. Mas se der merda, mas vamos afundar de uma vez só, cara. Mas que vamos. Ter coragem, né? Então vamos finalizar com o Everildo. O Everildo lá embaixo, cara. O Everildo achou que ia esquecer de você, né, meu amigo? O Everildo fala assim: muito bom, Diego. Quero aproveitar para te perguntar a respeito da estratégia. Na sua opinião, qual as condições de que um setup tem que ter para você considerar ele bom para operar? Qual a condição? Velho, 5 anos de backtest. Pelo menos 1.000 trade ali de backtest, tá? Para quem, pessoal, vamos falar uma coisa aqui. Para quem faz muita operação tipo 3, 5 operação por dia, não precisa de 5 anos de backtest, tá? Acho que 3 anos já tá bom, porque aí você já tem uma amostragem muito grande de trade, né? 3 trade a 5 trade por dia, cara, nós estamos falando do que? 20 pregão? Vamos imaginar que você opera todo dia, cara, nós estamos falando de 60 operações por mês.
vezes 12, entendeu? Nós estamos falando de 720 vezes 3 anos, nós estamos falando de 2.500 operação. É bastante, já é um backtest bem legal, né? O meu backtest de 5 anos é porque eu faço um trade por dia. Então 2 anos para mim não serve, cara. Então, Everildo, o primeiro ponto, um backtest de 5 anos. Segundo ponto, um drawdown que não ultrapasse 50%, considerando já bem alavancado, tá? Tipo assim, igual o meu, R$ 1.000 é o meu maior drawdown, eu uso 2.000 por contrato. Tô alavancado, cara, tô. Mas existe a fase da desalavancagem, né? Isso é papo para outro dia. Eu já trouxe esse papo aqui, né? Isso é papo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai desalavancando. Não sei se foi essa a resposta que você queria. Qual, na sua opinião, qual as condições que o setup tem que ter para você considerar ele bom para operar? Primeiro, backtest de 5 anos. Segundo, um drawdown que não ultrapasse 50%, tá? E Everildo, terceiro ponto, uma estratégia que me dê no mínimo 600 pontos por mês, no mínimo, não estourando 500 pontos por mês, tá? Essa é a condição para mim de setup bom. 500 pontos de mínimo por mês, tá? Eu busco mais aí, buscar uns 700, 800 pontos, é uma estratégia excelente, tá? Mas a maioria aí vai te dar 500, 600 pontos por mês. Isso vai depender do teu alvo, do teu stop, o tamanho do range que você quer operar e quantas operações você faz, tá? Essa é a condição que tem que ter, tá? E outro ponto, Everildo, não pode ter drawdown maior do que 8 meses, tá? Passou disso, eu tô fora, entendeu? Eu não quero uma estratégia que faz eu ficar aqui um ano sem ganhar dinheiro. Pô, mas Diego, você tá de julho até agora de lado. Cara, eu tô de lado, mas ganhei dinheiro, entendeu? Não. Agora, se continuar de lado até julho do ano que vem, aí ferrou, né? Aí ferrou. Eu não quero, entendeu? Mas pode acontecer. Você considera ela boa para operar? Setup que tem. Tá. Nesses dias estou testando algumas estratégias. Então eu fui claro aqui, Everildo. Não sei se eu te respondi. Você quer saber a minha opinião referente a qual condições que um setup tem que ter para você considerar ele bom para operar? É esse, cara. O drawdown de 50%, tá? O mínimo de capital possível. Essa estratégia tem que exigir, tá? Está relacionado ao tamanho do seu stop. Porque às vezes se você buscar, meu stop é 700 pontos, pô, 700 pontos, cara, R$ 140 por contrato, eu vou precisar de capital legalzinho para operar essa estratégia. Agora, pô, Diego, não, meu stop é de 150 pontos, cara, com R$ 1.000 já dá para fazer, né? Então já é uma estratégia bacaninha. Só que aquilo, né, com R$ 1.000 dá para fazer, mas também você não vai conseguir fazer mais do que 500 pontos com uma estratégia de 150 pontos de stop, dificilmente. Tá? E a questão do drawdown não pode passar de 8 meses andando de lado, não pode passar de 50% de rebaixamento de capital, pode chegar a 50, 60 estourando ali, cara, 60 já é muito absurdo, tá? Porque, exemplo, tem estratégia muito boa, pessoal, que chega a 70, 75% de drawdown e eu tô fora, eu não quero mais nem a pau. Pergunta pro Ricardo aí se ele quer, ele já não quer também, né? A dele aconteceu aí, cara, né? Tem que ver só os detalhinhozinhos, mas às vezes é isso mesmo a estratégia dele. E ele talvez não tenha se atentado a isso, ou não é que ele não se atentou, né? Às vezes no backtest dele nunca aconteceu, como ele falou, em dezembro aconteceu, né? Fora da curva. Então legal. Nesses dias estou testando alguma estratégia e também tentando criar um modelo para trabalhar em 2026, entendi. Sem estar em busca de um modelo, né, Everildo? Tá. Estou correndo contra o tempo, tá legal. Eu encontrei o setup de apenas uma entrada por dia. Fiz o backtest de 2025, foi muito bom. Em 2024 também, terminou os 2 anos. Eu lembro disso daqui que você tinha falado, com 17.000 pontos em cada ano. Isso daqui eu acho que eu tinha até te respondido, cara. Mas quando eu testei em 2023, o desempenho foi muito ruim. Terminando o ano 2023 com prejuízo de 10.000 pontos. Isso é horrível, cara. Nós estamos falando de R$ 2.000, ô Everildo. Esquece, cara. Dá um chute na bunda dessa estratégia. Manda ela para bem longe de você. Isso daí não presta, cara. Se finalizar o ano de lado é horrível, tá? Pra mim já não presta. Se finalizar o ano ainda com 10.000 pontos negativos, R$ 2.000 por contrato, cara, isso daí é uma porcaria, entendeu? Não, tá?
porcaria, já descarta, nem perde seu tempo com ela. Rasga e joga fora. Então deixa de lado. Então deixei de lado e estou testando outras, ainda sem uma definição. Ou seja, qual condições e resultados mínimos que você aceita numa estratégia operacional? Um grande abraço, um abraço e Deus abençoe. É isso aí, o Everildo. Qual o mínimo que você aceita numa estratégia operacional? Tá? Aqui ficou claro, né, Ricardo? Mais ou menos o que pode ter acontecido com você. Depois a gente troca essa ideia para ver de fato o que foi ou não. Vamos lá, Everildo, vamos finalizar o vídeo, cara. Pessoal, vamos para casa. Mas você não tá em casa, Diego? Não, minha casa é na cama com a minha esposa. Aí é casa. Que não, que eu tô trabalhando. Vamos lá. Não tem acento não, viu, pessoal? Vai sem acento mesmo. Não tem acento. Mais ou menos isso, Everildo. Tá? O mínimo que eu aceito que você perguntou. 500 pontos, velho. Você vai achar estratégia com menos, tá? Eu já achei estratégia com 350 pontos de ganho médio. Eu descartei, eu falei, cara, você tá louco, eu não quero isso, entendeu? Não. Eu acho que o mínimo aceitável é 500 pontos, tá? E é mais um mínimo mesmo, cara. Eu já não fico feliz com 500 pontos não, tá? Eu já não acho tão legal, mas o mínimo, tá? Porque a maioria das estratégias vai dar isso daí, cara. 500 pontos. Andar de lado no máximo 8 meses, tá? Pô, Diego, 8 meses sem ganhar dinheiro cara. Setups, a maioria é assim. Setups é assim mesmo, tá? Por isso que os outros costumam usar, velho, 3, 4 estratégias, né? Para amenizar essa curva de drawdown, para amenizar esse tempo aqui de lado, entendeu? Porque aí, enquanto essa está de lado, a outra tá andando bem, tá? Rebaixamento de capital até 50%, tá? E eu acho que esse ponto aqui também é interessante. Não. Também isso daqui para mim é interessante, tá? Porque não adianta, igual o Ricardo aí, com drawdown grande, não adianta, exemplo, 1.760 de drawdown. Pô, não adianta colocar 4.000 reais para operar uma estratégia dessa, né? Eu acho que vai penalizar muito a rentabilidade, tá? Então eu acho que assim, estratégia que use até 3K. Eu acho que 3K, cara, eu acho que já, na minha opinião, já é muito, cara. Né? Já é muito, cara, já é muito. Mas por que eu falo isso, 3K? Porque assim, de repente sua estratégia vai fazer até 3, 4, 5 trades em um dia. Aí você vai precisar de mais capital, é óbvio. Isso daqui eu estou considerando, pessoal, uma estratégia que faz de um trade, 2 no máximo, entendeu? Então, como eu faço eu não vou precisar de tudo isso. Eu vou precisar de tudo isso quando eu estiver operando muito mais pesado. Porque eu preciso suavizar minha curva de drawdown para mim não entrar em parafuso mental, entendeu ou não? Tá? Mas assim, eu faço um trade por dia só. E iniciar com 3K por contrato, eu acho que é muita coisa, cara. Né? Isso daí que vai prejudicar muito a evolução no tempo, tá? Pessoal, acho que é isso.
Um bate-papo dessa madrugada, 2 horas e 5 minutos. Eu tô bem cansadinho, velho. Tô todo grudento aqui, né? Espero ter ajudado. Eu espero de coração, pessoal, que vocês tenham entendido essa mensagem, tá? Entendido a posição do Ricardo, né? Uma situação difícil, né? Pensando em desistir. De novo, essa decisão é única e exclusiva do trader, cara, da pessoa ali, porque no final é ela que sofre, né? É ela que sabe onde seu calo aperta, né? É uma decisão individual. Eu não tenho direito de falar. E nem é recomendação de nada o que eu falo aqui. Mas eu tenho direito, quer dizer, e o dever, eu tenho o dever de mostrar para vocês que sempre há uma saída, né? Tem uma saída. Talvez tenha uma forma de conseguir mudar a regra, mudar o jogo, entendeu? Não. Às vezes precisa de algum ajuste ou precisa de uma mudança radical, de repente de operacional, pode ser também, né? Mas existe uma saída, né? Agora só tem que levar em consideração se vale a pena. Eu quero de fato, né? Porque assim, com 10k, Ricardo, você começando com 5 lotes, velho, não precisa nem começar com 5, Ricardo. Dá pra começar com uns 3 lotes aí, tá? Pra ficar mais tranquilo, mental, né? Cara, você começar com 3 lotes, uma estratégia legalzinha aí, 2026, dando tudo certo, cara. Você finaliza o ano aí, velho. Você começar com 3, você vai finalizar o ano aí com 12 contrato, entendeu? E aí 2027 você finaliza o ano com 30, 40 contrato. Então assim, tem saída, tá? Tem solução, entendeu? Agora só não sei se é viável para você, né? Se você consegue ficar disponível no trade para continuar ou não. Por isso que eu falei, isso é uma decisão sua, né? O que você decidir eu apoio, tá? Isso não te define. Você é vencedor, independente ou não, tá? Então tá na tua mão. Alex, espero que eu tenha te respondido. Teu backtest é excelente, 5 anos, você tá no caminho certo, tá? Você consegue ter vários momentos de mercado em amplitudes diferentes para validar. Lógico, óbvio que seu setup vai ter momentos que ficou 6, 7 meses de lado, né? Espero eu que sim, porque é natural, tá? Dificilmente você vai pegar um setup. Não, nunca ficou de lado, Diego. Mais do que 2 meses, muito difícil. Então, nesses períodos que ficou de lado, pode ter certeza, é a volatilidade que fez ele ficar de lado, tá? Dos momentos onde ele teve o rebaixamento forte de capital, 30, 40 até 50% de rebaixamento, também foi a amplitude de mercado que mudou e te pegou, porque é natural, vai te pegar. Por aquilo que eu falei, quando volta à média, quando esfria, porque o mercado dele contrai, né? Daqui a pouco ele expande. Contrai, expande. Nessas expansão a volatilidade fica muito alta, o range fica alto. Talvez sua estratégia performa nesses momentos e no momento de retração, né? De contração, você para de performar. Depende do perfil operacional. Se é seguidor de tendência ou se você é um operador de consolidação. Ou na consolidação, quando o mercado contrai, o cara da consolidação vai se dar super bem. Quando o mercado expande, o cara da consolidação sofre. É assim. E o outro se dá bem ou um sofre. Depois o outro sofre, o outro se dá bem. É assim. É uma troca, né? O importante é esse, permanecer firme na estratégia, sabendo que isso vai acontecer, né? Essas volatilidades vai te beneficiar e momentos de não volatilidade vai te prejudicar, tá? Agora você precisa ter gerenciamento de risco e um plano muito, mas muito bem definido, robusto, né? Com aumento de lote no tempo certo, porque senão não adianta nada, você joga tudo a perder. Se você tem uma estratégia boa, você tem um planejamento bom, mas você tem uma execução ruim na hora de aumentar o lote, né? Não planejou isso, você vai ter problema, tá? Isso é óbvio. Fechou, pessoal? Querem trocar mais ideia? Fala aí. Do que vocês querem que eu falo? Acho que a maioria das coisas que vocês querem que eu falo tem no canal, mas eu sei que a maioria de vocês não vai ver lá tudo.
Então vocês vão querer pegar vídeo fresco novo, né? Então coloca aí o que vocês querem. Fechou? Então, Ricardão, vou deixar meu e-mail lá de novo. Deixar meu e-mail lá, depois você dá uma olhada aqui, ó. Tá? Vou deixar meu e-mail aqui nesse vídeo. Fechou? E aí qualquer coisa a gente troca essa ideia aí. Pessoal, tamo junto. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo. Eu quero fazer um vídeo de 2025, como é que foi. Porque eu acabei operando em dezembro, né? Eu preciso mostrar para vocês de fato como é que foi a rentabilidade, tá? O que eu espero pro ano que vem, né? Mas o que acontece? Minha cunhada vai vir para casa amanhã, hoje, né? Hoje à tarde minha cunhada vai vir passar o ano novo aqui comigo, com a minha esposa. E eu não quero falar de mercado aqui ao vivo com vocês, porque ninguém sabe que eu faço YouTube, que eu tenho vídeos, tá? Não falo para ninguém. Tem gente da família que sabe, que já me viu, tem, mas é aquilo, eu fico na minha, eu não falo com ninguém sobre isso, porque é uma particularidade minha, tá? Aqui eu me sinto em casa com vocês que é trader, que querem ser trader. Já não me sinto em casa e confortável com pessoas da família aqui, tá? Então não é esse o objetivo, eu não quero me expor para ninguém deles, ninguém da parte da minha esposa, nem da parte minha, da minha família. Eu prefiro manter o anonimato, tá? Então por esse motivo, amanhã, se eu não gravar vídeo, pessoal, de Feliz Ano Novo, já um Feliz Ano Novo para você, para tua casa, para tua família. Gostaria muito de voltar amanhã e gravar mais vídeo para vocês. Mas se eu não voltar aqui amanhã e gravar, quer dizer hoje, é por conta que a minha cunhada tá aqui em casa e eu não, de novo, não quero me expor. Não quero que fique, você grava vídeo no YouTube, depois vai lá ver meu canal. Não tenho nada contra, não tem nada a ver, mas é coisa minha, entendeu? Eu não gosto, entendeu? Aqui é minha profissão. Aqui eu compartilho só com pessoas da minha área, que é profissional da área, e pessoas que estão tentando ser profissional da área. É só com vocês que eu compartilho e mostro a realidade. Tamo junto. Abraço.